Minha primeira palavra é uma homenagem ao nosso dirigente, Dinéas Fernandes Aguiar. O Dinéas foi um líder da União Brasileira de Estudantes Secundaristas na década de 50, comandou gigantescas mobilizações no Rio de Janeiro, sede do governo central à época, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Era um dirigente muito ativo. Dinéas Aguiar foi responsável pela reorganização em grande parte do nosso partido, depois especialmente do assassinato do Pomar, Pedro Pomar, na chamada queda da Lapa, onde um crime bárbaro da ditadura ceifou a direção do nosso partido, do Partido Comunista do Brasil, de dirigentes operários, de intelectuais que compunham a nossa direção, jornalistas que faziam parte da direção do nosso partido. E o Dinéas, juntamente com Amazonas, Renato, correram o país reestruturando o PCdoB. Ele foi praticamente, podemos dizer assim, o fundador da nossa escola de formação de quadros dirigentes, uma escola nacional que formou inúmeros militantes, dirigentes do partido e dirigentes de organizações sociais, sindicatos, organizações juvenis, da nossa organização de juventude, a UJS, muitos dirigentes da UBS e da UNE, de DCEs e centros acadêmicos do Brasil inteiro, passaram pela nossa escola de formação, que tinha como reitor o Dinéas Aguiar, que nós todos chamávamos carinhosamente de Careca. O Careca nos deixa, mas deixa esse legado, o legado da formação, de se preparar os dirigentes de um partido que tem como objetivo a construção da sociedade socialista e que mobiliza o povo no sentido de mudanças sociais profundas, que põe causas fundamentais no debate político. Veja, meu caro presidente, que formados nessa escola, eu e tantos outros, nos formamos na escola dirigida pelo Careca, que era o nosso reitor, o nosso primeiro reitor, do que hoje nós podemos chamar a Fundação Maurício Grabois, que é uma instituição que prepara o debate político das questões centrais do Brasil junto à nossa militância. E nós poderíamos dizer que foi ali que nós compreendemos melhor o papel do movimento social, a mobilização do movimento social, empunhando bandeiras transformadoras do Brasil. Foi ali que nós começamos a tratar do endividamento do Brasil, da dívida externa brasileira. Foi ali que nós tratamos de discutir a Assembleia Nacional Constituinte, os grandes temas da Assembleia Nacional Constituinte, ali naquele debate, naquela escola, e junto com outros partidos, como o próprio Partido dos Trabalhadores, noviço na cena política naquela época, porque acabara de nascer das mobilizações sindicais no ABC paulista, praticamente, juntamente com intelectuais, e muitos deles, inclusive, também saídos da legenda comunista, que formaram também o Partido dos Trabalhadores. Então, ao Dinéas, a sua família, o nosso caloroso abraço de afeto. Os seus filhos sabem que o seu pai cumpriu uma grande missão no nosso país, de ajudar a constituir um partido político capaz de compreender as necessidades de transformações que o Brasil tanto almeja e precisa. São transformações profundas que nós podemos associar. O Dilaí Aguiar, seu filho, na mensagem, nos dizia o seguinte: onde estará Careca? E ele lembrava as velhas tradições indígenas para dizer: deve estar
na praça, empunhando a bandeira da juventude, mobilizando o povo, organizando o povo, no sentido progressista, no sentido avançado, sem diversionismo, sem querer confundir a população do país, mostrando um caminho. O que nós queremos é a construção da sociedade socialista, mais avançada, mais progressista, mais democrática. Esse era o movimento que, na nossa escola, o Careca propôs. O Dinéias Fernandes Aguiar, que nós chamávamos carinhosamente de Careca. Acho que esse é o sentido que nós devemos abraçar, exatamente no momento em que a juventude brasileira, e eu estive presente com muitos senadores que tiveram a oportunidade de participar, deputados, dirigentes de partidos políticos, que foram ao Congresso da União Nacional dos Estudantes. Mais de 8.000 estudantes. Discutimos todos os temas. Teve debate sobre todas as questões importantes do país. Centrou-se numa pauta importante dos estudantes, como a melhoria das escolas universitárias, a melhoria da educação pública no país. Ali se tirou praticamente uma pauta de movimento em luta contrária ao aumento das passagens de ônibus no Brasil. E isso é importante, porque há pouco o senador Paim, à parte, a Vossa Excelência, senhor presidente, destacou o fato: nós vamos daqui a pouco votar uma medida provisória que desonera o setor de transporte. E não tem contrapartida. As empresas de transporte coletivo de passageiros urbanos vão ter a desoneração da folha e não dão contrapartida. A contrapartida é aumentar o preço da tarifa. Ora, é lógico que os estudantes estão com a razão, porque eles sabem que o governo está desonerando a folha, sabem que governos municipais e estaduais têm tratado de dar isenção de ISS, dar isenção de ICMS para o óleo, para o combustível. E por quê? Tem que aumentar o preço da passagem. É para poder inflar a inflação? Será esse o sentido? Será esse o objetivo de se aumentar os preços das tarifas de ônibus? Eu tenho a opinião de que devemos discutir com os nossos governos municipais, com os nossos governos estaduais, para encontrar a maneira adequada de estabelecer o pagamento justo para a passagem do transporte coletivo. Seja o metrô, seja o ônibus, porque não é apenas o estudante, é o trabalhador. Claro que numa manifestação o trabalhador pode dizer: puxa vida, mas eu quero ir para casa e não estou deixando que eu chegue em casa. Mas, senhor presidente, o problema é que a estudantada brasileira não está aceitando que se desonere as empresas no Brasil inteiro. Em muitos setores nós desoneramos sem contrapartida. Eu lembro, e Vossa Excelência também, porque acompanhou aqui e acompanhou em São Paulo, quando se tratou de fazer uma desoneração da indústria automobilística, que se exigiu que se desoneраria, vamos desonerar, vamos diminuir o IPI para os automóveis, mas as empresas ficam obrigadas a garantir o emprego dos trabalhadores. Então essa é uma questão importante. Teve uma contrapartida. E tem que ter contrapartida. Não é aceitável que se desonere folha de pagamento, desonere tributo de toda sorte, se reduz IPI, se reduz ICMS, se reduz ISS e não tem uma contrapartida adequada. Existem meios, existem maneiras, porque aqui é o trabalhador. Lá na minha cidade, em Fortaleza, no meu estado do Ceará, hoje, muitos trabalhadores já precisam pegar 4 transportes para chegar no trabalho. Em São Paulo, a maioria dos trabalhadores tem que usar mais de um meio de transporte para chegar no trabalho. Imagina com a tarifa já de R$3. São 6 para chegar no trabalho, mais 6 para voltar. R$12 dia. Vamos calcular apenas 5 dias na semana, mas são 5 vezes 12, R$60 só para transporte. Não é fácil, não é brincadeira, não é correto esse tipo de pagamento por parte
dos trabalhadores. O transporte está caro, precisa reduzir as tarifas na medida que nós reduzimos os custos a partir da desoneração da folha de pagamento e de outros tributos que o governo federal tem praticado. Eu reivindico que tratemos dessa questão. Tratemos de encontrar a maneira adequada. Negociar significa não aumentar tarifas que vão comprometer o salário dos trabalhadores brasileiros. Porque ele precisa pagar a sua passagem e precisa pagar a passagem dos seus filhos, muitas vezes, para se deslocar até a escola. Então, senhor presidente, acho que nós temos que tratar nesses termos. E, ao mesmo tempo, temos que discutir com as nossas organizações. Acho que é chegada a hora de dar um basta na ação daqueles que propagam que nós devemos aumentar mais e mais a taxa de juros. Escandalosamente, criminosamente. É preciso que a gente vamos juntos, numa farta mobilização social para dizer, chega, Banco Central, chega de aumentar juros, porque o ano passado nós pagamos mais de 200 bilhões de reais. Mais de 200 bilhões de reais que falta no transporte, que falta na escola, que falta na saúde pública. 200 bilhões de reais de juros. Juros, somente juros. Em espécie, nós pagamos ali, na boca do caixa para os banqueiros, mais de 200 bilhões de reais. Nós devemos colocar uma grande faixa, uma grande, gigantesca faixa. Basta de juros elevados no Brasil. É hora de conter essa sangria que contamina, que envenena a economia brasileira. E ao lado da luta para reduzir mais, primeiro segurar essa contaminação de elevação da taxa de juros, colocar ao lado da redução da taxa de juros, que acho que é algo obrigatório para não fazer com que a gente tenha que pagar este ano, novamente em 2013, mais 200 bilhões de juros. Essa banca é insaciável e eles contam com holofotes globais. É impressionante. Eles fazem uma festa em determinados programas de TV e pela internet, eles fazem uma festa a favor dos juros. É um negócio impressionante. É uma verdadeira manifestação midiática em favor das taxas de juros. Eu acho que nós devíamos conter, dizer basta, chega. Não é mais possível aceitar essa taxa de juros imoral. E ao lado disso, acho que é hora. Quem sabe a gente não faz uma hora de paralisação nacional pela redução da jornada de trabalho. Nós lutamos pela redução da jornada de trabalho em 88, senador Suplicy, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Eu não era parlamentar, mas eu vim no plenário da Constituinte defender as propostas populares. E entre elas estava a jornada de 40 horas. Em 88, nós defendemos redução da jornada para 40 horas. Essa é a jornada na maioria dos países do mundo. A jornada máxima de trabalho. É na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, por que não aqui? Por que aqui a jornada tem que ser de 44 horas e mais uma quantidade sem conta de horas extras? Acho que é hora de botar. Redução da jornada de trabalho. Garantir que se reduza a jornada de trabalho para que mais pessoas tenham a oportunidade de trabalho. As máquinas estão por todo lado. Elas podem realizar tarefas ainda que os homens estão obrigados a realizar, quando poderia estar usando o seu tempo em atividades cada vez mais nobres, de aprendizado, de formação em todas as áreas, especialmente na área cultural no nosso país. Então, acho que essa é a oportunidade. Acho que nós deveríamos aproveitar exatamente este momento que nós estamos discutindo. Acabamos de sair desse gigantesco Congresso da União Nacional dos Estudantes. O povo está se mobilizando no Brasil inteiro, nas ruas,
para nós pegarmos as bandeiras mais avançadas, mais progressistas da sociedade brasileira. As que querem, de fato, um desenvolvimento capaz de liquidar com a miséria, de liquidar com o analfabetismo, de liquidar com aquilo que a gente leva nos ombros há séculos no nosso país, que são as desigualdades, desigualdades em termos de pobreza e desigualdade regional no nosso país. Por isso, senhor presidente, que eu quero ao mesmo tempo que preste homenagem ao Dinéas, ao Careca, que era aos seus mais de 80 anos de vida, era um jovem de cabeça, era um homem capaz de ser encontrado nas praças, em manifestações populares, em manifestações sociais. Ele que nos deixou, agora nós podemos conclamar em sua homenagem, em honra da sua batalha travada no nosso país, de que a gente associe as grandes manifestações populares que ocorrem no dia de hoje em todo o Brasil, as bandeiras mais avançadas para aprofundar as mudanças no nosso Brasil. Nós avançamos com Lula, um operário popular, avançamos com Dilma, uma guerrilheira que saiu da tortura para ser a presidente do Brasil. Isso significa avançar, significa um movimento progressista, democrático, que pode segurar a ideia de um projeto nacional avançado no nosso Brasil, que amplia o processo de democracia no nosso Brasil. Mais democracia na mídia brasileira, mais espaço para as outras opiniões poderem se expressar na televisão. Falta uma TV de trabalhadores, falta uma TV de gente do campo, dos sem terra, dos sem teto, dos sem casa do nosso Brasil. Onde é que eles se expressam? Será que eles têm apenas que ouvir a ideia dos poderosos que dominam a mídia brasileira? Ou a gente não pode democratizar, abrir esse caminho, também na internet? Eu, senhor presidente, entrei com um projeto de lei para garantir que os recursos do governo federal sejam mandados para aquelas páginas da internet que não recebem nenhum centavo de governo. Pois aquelas famílias que são donas da mídia brasileira são as que mais recebem na internet também. Impressionante. Então eu estou a favor da gente abrir o máximo, ter mais meios de comunicação amplos com a sociedade brasileira. E que o governo federal não trate da distribuição dos recursos publicitários do governo através de índices nas pesquisas que dizem qual é a TV, o rádio, o jornal, a revista e o blog mais visto, mais lido, para poder mandar os recursos do governo federal. Acho que não. Eu acho que nós temos que mandar para aquelas páginas de opinião, para aquelas páginas que defendem propostas mais avançadas, que defendem propostas diferentes das que determinados veículos defendem. Eu acho que essa é a hora. É o momento de nós abraçarmos esse caminho, um caminho de aprofundar as mudanças no Brasil. Eu tenho essa opinião. Foi uma conquista extraordinária a vitória de Lula. Foi uma conquista ainda maior a vitória de Dilma. Espero a sua reeleição, porque é um caminho que nós estamos percorrendo. Mas nós temos que associar a esse projeto, a essa ideia, algo mais arrojado, mais avançado, uma arrancada maior no nosso país, uma arrancada no seu desenvolvimento. Veja, senhor presidente, a China, que tinha economia praticamente igual à brasileira, vai se transformar na primeira economia do mundo daqui a 2, 3 anos. A Índia, que ficou independente do império brutal britânico na Segunda Guerra Mundial, a Índia está com um plano de desenvolvimento econômico e social arrojado, avançado. A China está simultaneamente fazendo uma reforma urbana que permite transporte de massa em metrô em 20 cidades. Ela não está fazendo uma linhazinha de metrô de 20 quilômetros, como a gente tem no Brasil. Imagina, Suplicy, meu caro senador, que em São Paulo, a maior cidade do Brasil,
E uma das maiores cidades do mundo, o metrô não tem 100 quilômetros. É claro que falta transporte para aquele povo. É claro que aquele povo tem que se manifestar. Senador, claro. Só para apresentar uma delegação da Universidade da Carolina do Sul, que tem um belíssimo trabalho, veio conhecer aqui a nossa realidade. E eu gostaria de pedir só que ele apresentasse um por um, que você sabe que o inglês desse senador é desse tamanhinho. Eu vou tomar a liberdade de ele poder apresentar um por um. Talvez se Vossa Excelência falasse inglês, ninguém o entenderia, mas em português está entendendo muito bem. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade de apresentar um por um a comitiva, começando com a presidenta cessante da Universidade Estadual da Carolina do Sul e representante da Thurgood Marshall College Fund, a Dr. Cynthia Warwick. Lamin Drame, the Senior International Officer. Dr. Stanley Iekwazu, da Nigéria, que trabalha na Universidade Estadual da Carolina do Sul como diretor da Faculdade de Engenharia, Matemática e Tecnologia. O Dr. Rubens Silvestre, que é diretor da Faculdade de Línguas Modernas. E Jan Jasper, que é Dr. Jan Jasper, que trabalha na área de negócios e está aqui acompanhando essa comitiva para ver a possibilidade de haver estágios para os brasileiros indo para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A universidade receberá em agosto 3 brasileiros de várias unidades do país. Senhor presidente... Só queria agradecer ao senador Inácio Arruda a parte Excelência. aqui feita pelo nosso tradutor, porque enquanto eu falava ali, falei do ProUni, das cotas, do Estatuto e esse belo projeto que eu chamaria Universidade Sem Fronteira. Claro. Senhor presidente, Vossa Excelência... Eu consigo a parte de Vossa Excelência para recepcionar os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, senador Paulo Paim, aos representantes da Carolina do Norte. Da Carolina do Norte? Do Norte. Carolina do Sul. Da Universidade da Carolina do Sul, que inclusive nos traz representantes aqui da Nigéria e de outros países que estão agora interagindo com o nosso querido senador Paulo Paim. Então, be welcome, sejam muito bem-vindos aqui no Senado brasileiro. Senhor presidente, eu convido a todos para visitar a Universidade Internacional Luso-Afro-Brasileira na cidade de Redenção, no estado do Ceará. É uma universidade nova, mas uma universidade que reparte os seus estudantes. 50% dos estudantes são brasileiros e 50% são africanos e de países de língua portuguesa, para que a gente possa resgatar a nossa dívida com o povo africano diante da brutalidade que foi cometida com estes povos durante muitos séculos. Acho que é o mínimo que o Brasil pôde fazer, foi criar uma universidade que interagisse entre o Brasil e os povos da África. Então, os senhores estão convidados para ir até a Unilab, em Redenção, no estado do Ceará. Mas, senhor presidente, quero concluir a minha fala nesse dia, colocando essas ideias de que nós devemos aproveitar o momento para avançar. É hora de avançar mais. Nós que conseguimos ampliar as vagas para os pobres nas universidades públicas, nós que tivemos a oportunidade, através de projeto de Lula, de ampliar as vagas dos pobres nas universidades privadas, que ampliamos as condições de vida com o programa Bolsa Família, que atende aos mais pobres entre os pobres, os miseráveis do nosso país, que conseguimos aumentar o salário mínimo, que foi o mais importante indutor do projeto de desenvolvimento que nós estamos assistindo em nosso país. Então, essas conquistas ainda são pequenas diante dos desafios gigantescos do nosso Brasil. Acho que nós temos que aproveitar esse momento, o momento em que o país começa a discutir, começa a debater sobre o ano de 2014. Tem eleições por aí. Então, essa é a hora.
Essa é a hora do debate para nós fazermos o nosso país avançar. Nada de retroceder, nada de dar passos atrás. Não, vamos dar passos adiante. Nós queremos é avançar mais. Nós queremos uma nova arrancada que coloque o Brasil no lugar que ele precisa estar como a 5ª maior nação do mundo e a 5ª maior população do planeta. É esse o nosso objetivo. Que transformações ousadas nós precisamos fazer? Qual é o pacto ousado que nós precisamos fazer no nosso Brasil? Para que a gente não abra espaço para aqueles que quiseram desmontar o Brasil, que colocaram o nosso país de joelho, que impediram o desenvolvimento, que criaram regras impeditivas para que o povo pudesse alcançar dias melhores. Nós temos este sentido, este rumo. Vamos mobilizar o povo para avançar, avançar mais, mobilizar o povo para que a gente não deixe o país retroceder. Acho que essa é a grande responsabilidade de todos nós que compreendemos a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento ligado aos anseios maiores da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.